Eu estou aqui hoje com a doutora Monique Owen. Ela é endocrinologista com pós-doutorado pela Unifesp e é professora orientadora do programa de pós-graduação e graduação em endocrinologia da Unifesp. Bom dia, muito obrigada por estar aqui, compartilhando seu conhecimento. A sua aula sobre as doenças da paratireoide hoje foram excelentes e eu gostaria de tirar algumas dúvidas, que ainda para o nosso universo, na ortopedia, ainda é algo que nós temos dificuldade em identificar, Eu que agradeço a oportunidade deste evento, deste convite. E vamos lá, vamos para as perguntas. Pois é, a primeira perguntinha é: o hiperparatiroidismo. Quais são as causas do hiperparatiroidismo? Então, o hiperparatiroidismo primário, o hiperparatiroidismo primário, ele vai ter como sua causa, em 85, 90% das vezes, um adenoma. Então, um adenoma que é esporádico, um adenoma de paratiroide, ele é muito frequente, principalmente na mulher, na sexta década de vida. Eu vejo pacientes ficarem assustados com o diagnóstico. Isso, ele é benigno, como adenoma em 90% das vezes. Em 15% das vezes a gente tem uma hiperplasia da paratiroide. E quando a gente tem uma hiperplasia, a gente muitas vezes está falando de doenças genéticas ou sindrômicas, como por exemplo o hiperparatiroidismo na neoplasia endócrina múltipla tipo 1. Mas é uma condição aqui já de mais exceção, como eu disse, em 15% das vezes. E mais raro ainda é o carcinoma de paratiroide. Entendi. O carcinoma de paratiroide é uma entidade extremamente rara, a gente vai contar com 0,5 a 1% de toda a casa de câncer primário, um quadro bastante dramático, mas ele é de exceção. Em geral, a primária é uma desordem boazinha, Sim. Que a gente tem uma só paratiroide acometida, Entendi. Então benigna na grande uma parte das vezes. E assim, Monique, o que eu poderia esperar de um paciente? Quais os sintomas de um paciente quando ele tem um hiperparatiroidismo? Então, o hiperparatiroidismo primário, isso nas décadas anteriores, ele realmente tinha muito sintoma. Era um paciente que ia chegar te contando que tinha muita fratura, cistos ósseos, nefrolitíase. Hoje a gente observa uma mudança no perfil de apresentação desse preparo primário. Ele já não aparece mais com tantos sintomas, ele vai vir praticamente oligoassintomático. E aí a importância da gente pensar e lembrar dessa doença, porque eu não vou fazer diagnóstico se eu não pensar que ela existe. E aí a gente fala, muitas vezes no check-up do teu paciente, não perder a oportunidade. Quando você vai pedir uma glicemia, um sódio, potássio, creatinina, colocar ali um cálcio. Porque é uma desordem que é hipercalcêmica e que a gente vai flagrar quando a gente observa essa hipercalcemia. Uma hipercalcemia PTH dependente, mas que eu só vou muitas vezes fazer o diagnóstico se eu solicitar esse cálcio. O cálcio. É isso que eu ia te perguntar. Como que eu faço para diagnosticar? É só o exame laboratorial, exames de imagem? Isso. Então, o diagnóstico do hiperparatiroidismo primário parte dessa definição. Então, o que é o preparo primário? É uma desordem que é hipercalcêmica, que é causada pela hipersecreção de paratormônio por mamais paratiroides. Então, portanto, o diagnóstico ele é primariamente bioquímico. É cálcio e PTH concomitantemente aumentados. Então, a gente diagnostica dosando cálcio e PTH. Ah, ótimo. Exames de imagem é necessário ou só quando vem alterados os... Isso. O exame de imagem, ele vai ser utilizado depois que você definiu o diagnóstico, aí você vai pensar se você vai programar uma cirurgia para esse paciente. Aí nessa hora que você vai indicar uma cirurgia para esse indivíduo, aí você faz o exame de localização como um instrumento para te ajudar na tática dessa cirurgia. Então, para orientar o cirurgião de que lado ele começa, se é para cima, para baixo, direita, esquerda, então ele serve para localizar. Mas o diagnóstico ele é bioquímico, Então o exame de imagem ele vem no passo a seguir, após a certeza bioquímica. E quando eu penso no tratamento de um paciente com hiperparatiroidismo, ele é cirúrgico, ele é conservador? Como que é feito? Isso. O único tratamento definitivo é a paratiroidectomia. Então, se eu estiver pensando em curar o paciente, eu vou para uma cirurgia, eu vou para uma paratiroidectomia. Mas a gente diz que a cirurgia ela é mandatória no paciente que é sintomático. Então, o paciente que está fraturando, indivíduo que tem litíase, para esse indivíduo, a conduta cirúrgica ela é mandatória. Agora, e o paciente que não sente nada? E o paciente assintomático? Para esses pacientes, a cirurgia ela é uma opção. Ela pode não ser mandatória, mas ela é uma opção. A gente tem alguns guidelines que vão me dizer quando é que vale a pena operar esse paciente, porque ele vai ter um benefício. No último consenso, que foi agora de 22, eles vão colocar alguns parâmetros que te norteiam para quem essa cirurgia seria bem-vinda, mesmo no cenário do paciente assintomático. Então, uma é quando você tem o cálcio
no limite superior, 1 miligrama acima do limite de referência, né? E ou quando você tem uma densitometria com T-score abaixo, menos 2,5 em qualquer sítio. E ou quando você tem uma calciúria aumentada, ou uma perda de função renal com um clearance de creatinina que você vai perdendo sem que você tenha algum outro fator que justifique essa perda. E ou se você tiver uma imagem de fratura, que esse paciente nem sabe que teve uma fratura vertebral, e você flagra no raio-x essa presença de fratura vertebral. E na ausência de qualquer um desses eventos, um indivíduo jovem, abaixo de 50 anos. Esse indivíduo também vale a pena operar porque ele teria muito tempo de vida para complicar, né, para ter uma lesão ali ao longo da vida não tratada por paraprimário. Então essas seriam as indicações que a gente coloca para o paciente assintomático. Mas aqui é uma decisão sempre um pouco compartilhada, porque você tem o diagnóstico da doença e você sabe como você vai curar isso. Não oferecer a cirurgia, você precisa conversar e fazer também com ele uma decisão compartilhada, né? De quando não operar. Até porque, igual como você disse, é uma forma de você resolver, curar, né? É o tratamento ali definitivo, mas ao mesmo tempo a cirurgia ela tem riscos. Exato, né? exato. É uma região que é muito delicada, muito delicada, né? Embora isso é uma coisa importante dizer, porque a gente indica com muito mais tranquilidade uma cirurgia de tireoide, né? Por quê? Porque você tem ótimos resultados, né? E a cirurgia de paratireoide, a princípio, você vai fazer a incisão cirúrgica no mesmo lugar, o tipo anestésico é o mesmo, ou seja, por que tantos senões assim para você operar a paratireoide? Porque na verdade a cirurgia da paratireoide ela envolve uma área em que você tem muito próximo das paratireoides, o nervo laringeu recorrente, a traqueia por fundo, a gente tem ali a carótida, então você tem estruturas nobres próximas de uma região em que você vai, ao dissecar essa paratireoide, você pode lesar essas estruturas. Então a gente precisa refletir um pouquinho na hora de pensar como eu vou indicar, para quem eu vou indicar e como eu vou fazer esse procedimento. Importante dizer também que caso o paciente não tenha condições cirúrgicas, né? Porque se esse paciente não tem uma condição clínica de ir para a cirurgia, ou o paciente não tem o desejo de operar, como é que a gente cuida desse paciente? Que opções terapêuticas eu tenho para esse indivíduo? Nessa hora a gente faz o controle bioquímico do cálcio. E com isso, o que a gente usa para o controle da calcemia? O cálcio mimético. Né? Então a gente usa o sinacalcete, que é um comprimidinho, que vai, na verdade, o sinacalcete é um modulador alostérico do receptor sensor de cálcio. Ele vai sensibilizar aquele receptor para o cálcio exterior. Então, com isso, ele vai conseguir baixar a calcemia. Mas isso controla o cálcio, mas não cuida do osso. Então, além da gente cuidar da calcemia, eu tenho que tratar o osso. Então, aí a gente pode associar um bisfosfonato, um denosumab, ou até TH, se for uma mulher que está na janela de oportunidade para tal. Então, a gente precisa de um tratamento para o osso, independente do controle da calcemia. E não esquecer do rim. Que esse indivíduo também pode ter esse comentário de fazer nefrolitíase. Então a gente tem que lembrar, muitas vezes, tem paciente que precisa às vezes dar um tiazídico, se tiver uma hipocitratura, tem que associar um citrato. Então o tratamento clínico do hiperpara passa por controle da calcemia, controle da massa óssea, controle da nefrolitíase, ou seja, tem que cuidar de todas as pontas onde que chama atenção que esse acompanhamento até multidisciplinar, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente não pode focar no paciente apenas com a patologia dele da tireoide, esquecer a parte renal, a parte óssea, né? Então é muito interessante isso. Eu acho que a tendência é que nós médicos, né, essa nova geração, a gente busque esse tratamento mais completo para o paciente, né? Você também falou na sua aula a respeito do hipoparatiroidismo, né? Seria então o inverso. O inverso, exatamente, né? No hipoparatiroidismo a gente pode ter como causas diversas, né? PTH dependente, independente, mas aqui o grande carro-chefe vai ser a cirurgia. Então, muitas vezes, inadvertidamente, numa cirurgia de tireoide, né? Seja por uma doença maligna, seja por um Grave, seja por um bócio, você pode lesar, retirando inadvertidamente a paratireoide, ou às vezes lesando a microcirculação ao redor, o que é suficiente para comprometer a função. E no hipoparatiroidismo eu tenho o extremo oposto, né? E a falta do hormônio faz muita falta também, né? A gente tem uma hipocalcemia. Então, o PTH, lembrando as funções fisiológicas dele, ele aumenta a absorção de cálcio e fósforo, né? O PTH ele faz esse aumento dessa absorção de cálcio
E o fósforo, na verdade, o PTH tem um efeito fosfatúrico. Então, a partir do momento que eu tenho a falta do PTH, eu tenho uma queda do cálcio e, infelizmente, uma retenção do fósforo. E também uma perda urinária de cálcio. Então, eu vou ter uma calciúria aumentada, o que pode levar também a litíase e nefrocalcinose. Então, esses 3 pontos são 3 pontos que a gente tem que equilibrar na balança do paciente que tem hipoparatiroidismo, que é controlar a calcemia, evitar a hiperfosfatemia e, ao mesmo tempo, controlar a hipercalciúria. E existe alguma orientação nutricional para esse perfil de paciente? Então, eu falo, é sempre tão contraintuitivo, né? O paciente com hipopara, ele acha que ele precisa tomar mais leite, comer mais queijo, porque o meu cálcio está baixo, doutor, então precisa. E o pior é que não, porque a hora que eu forneço um derivado dietético à base de leite, derivados, então, infelizmente, oferecendo é muito fósforo. E as complicações crônicas desse paciente com hipoparatiroidismo são decorrentes, na verdade, desse acúmulo do fósforo. Sim. Eu não tenho um efeito fosfatúrico, eu não consigo jogar esse fósforo fora, ele vai acumulando, ele vai calcificando, né? Calcificações de gânglios da base, no rim, na catarata, então eu preciso abaixar esse fósforo. E eu não vou ter um quelante de fósforo para esse indivíduo eficiente, a não ser segurar na alimentação. Então eu peço para ele não ingerir tudo que ele puder, assim, o menos possível, né, de leite, derivados, e claro, né, as coisas que são muito ricas em fósforo, tipo os embutidos, né, os refrigerantes à base de cola. Mas é que é muito contraintuitivo pensar que eu não devo ofertar derivado lácteo para o indivíduo que tem hipopara. E a outra coisa que me ajuda é utilizar o cálcio na forma de carbonato ou de citrato de cálcio durante a refeição. Porque na hora que eu reponho isso junto com a comida, eu quedo esse fósforo. Então, para às vezes não deixar o paciente desproteinêmico, lembrando que a gente tem muito fósforo na proteína e que eu quero que ele coma proteína para o músculo, para a saúde dele, para não deixar que esse fósforo cresça demais, eu tenho que quelar, e o jeito de eu quelar esse fósforo é dar o cálcio junto com a refeição. Isso é ótimo, são orientações preciosas, né? Práticas, né? Práticas, não, é muito contraintuitivo, né? Exato. É muito contraintuitivo. Porque se eu tenho um paciente com cálcio que está baixo, que vontade que dá de pedir para tomar mais leite. Vezes, aí se for um idoso que já tem uma deficiência né, da resistência óssea, uma osteopenia, vou falar, não pode tomar leite. É muito estranho, né? E a gente fornece, portanto, o cálcio na forma de carbonato. Retomando um pouquinho, também é contraintuitivo o contrário. O paciente com hiperparatiroidismo primário, que está fazendo pedra, que está tendo litíase, a vontade que dá é de tirar o leite e derivados, porque está fazendo pedra. E não vai ser bom. Eu tenho que manter o equivalente dietético, que é para faixa etária, para aquele momento metabólico da vida desse indivíduo, porque pensa, saindo do osso tá, né? No hiperparatiroidismo primário, eu estou arrancando do osso e jogando no sangue e na urina. Se eu não der dieteticamente, eu não reponho isso. E a tendência com isso é o PTH subir. Então, no tratamento clínico do hiperparatiroidismo primário, a gente deve ofertar o leite, o derivado, né? No intuito de tentar minimizar essas perdas. E assim como eu devo corrigir a vitamina D também. Porque a ausência do cálcio dietético e da vitamina D, ambos vão fazer com que o PTH se eleve e piore a minha condição de preparo primário. É contraintuitivo tanto quanto no hipopara não dá leite derivados, porque aqui a ideia é o controle do fósforo. Isso, exatamente. Então, assim, o que eu vejo é, nós como ortopedistas, é muito importante a gente entender sobre as patologias. É prático, né? É prático, porque às vezes o paciente está lá na tua mão, você tem a condição de, durante um tempinho rápido de consulta, orientar, olha, faça, só tira ou só põe. Exato. Né? É simples. E até o diagnóstico precoce, também, né? Então, a gente encontra pacientes que às vezes chegam, não fazem o acompanhamento com o endocrinologista, que não fazem o controle da tireoide, da paratireoide. É sempre uma oportunidade de levantar para ele esse zelo, né? Porque é uma atenção, é um cuidado e é uma coisa que, assim, é de todo dia. Exato. É de todo dia. Então é alguma coisinha que ele está fazendo errado todo dia, bioquimicamente, o controle metabólico disso pra gente é muito ruim. Então, e o envelhecimento populacional tem trazido mais essas doenças, né? O hiperpara, ele é uma desordem, a gente fala, né? A partir da 6ª década de vida, uma proporção de 2:1 para mulheres, né? E essa mulherada já tem
não existe mulher que não entre na menopausa, né? 100% delas entrando na menopausa já vão ter o osso como desafiador em função da menopausa. A gente já tem o tempo que é democrático, ele passa para todo mundo. Então você já tem uma mulher na pós-menopausa que já tem uma certa idade. Se ela ganha hiperpara e não está sabendo... Não está sabendo, a desordem metabólica que ela vai ter é muito grande. Isso. E ela é uma doença muito frequente, a gente chama hiperparatiroidismo primário, é a terceira endocrinopatia mais comum. Olha. A primeira a gente vai chamar de diabetes, a segunda vai ser as doenças tiroidianas, a terceira é com a gente. Olha. Né? E a gente não lembra. Pior é que a gente não vai lembrar e não vai diagnosticar se a gente não pensar na doença, né? Sim. Por isso que eu falo, tem a oportunidade num check-up, glicemia, sódio, potássio, creatina, bota ali um cálcio, que aí vocês vão ajudar bastante gente. Tenho certeza que depois desse bate-papo, muito ortopedista vai estar pedindo exames laboratoriais. Mas é pra gente encontrar. É pra gente encontrar porque a gente consegue ajudar. É uma doença super do bem, que você uma vez encontrado, diagnosticado, você cura. E você tem uma perspectiva de preservação da função renal e da massa óssea ao longo da vida. Porque, como você disse, estamos vivendo muito, né? Olha, eu gostaria de te agradecer. Foi ótimo o nosso bate-papo. É um prazer. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. Até a próxima.